Você sabe qual a relação entre Covid-19 e trombose? Indivíduos infectados pelo novo coronavírus podem apresentar distúrbios de coagulação, aumentando o risco de trombose. Apesar de ser uma condição grave, a notícia boa é que existem formas de prevenção e tratamento, caso ela seja descoberta precocemente. Bom, e para a gente falar um pouquinho mais sobre a trombose pós-Covid, eu estou aqui no consultório do Dr. Eduardo da Mata, que está aqui conosco, ele que é cirurgião vascular e vai trazer mais detalhes para a gente. Doutor, quer dizer que tem aumentado realmente a busca de pacientes por essa questão da trombose estar vinculada à Covid-19? Sim, tem. O risco dos pacientes desenvolverem trombose pós-Covid está sendo muito alto. Isso é de suma importância a gente divulgar esses dados, porque os pacientes têm que ficar atentos a isso. Porque o fato de você ter recebido alta do hospital não te libera dos riscos que você pode continuar tendo. E nós estamos observando casos de trombose em até 60 dias pós-Covid. Nossa, é bastante tempo. É bastante tempo. A gente recomenda manter a prevenção medicamentosa pós-internamento por um período de pelo menos 30 dias, essa prevenção. E quais são esses sinais que o paciente tem que ficar atento ou que o familiar pode ficar atento nesse caso? O paciente teve alta da Covid, mas o que ele pode começar a apresentar que seja um indicativo de trombose? Se a gente pensar no sítio mais comum, o local mais comum de trombose é membros inferiores. Tá? Dando um adendo aqui, na Covid a gente está observando tromboses em vários lugares atípicos no corpo. Desde trombose cerebral, trombose venosa, arterial, coronariana, a gente tem vários tipos. Nós vamos falar do mais comum, que seria a trombose venosa em membros inferiores. O sintoma mais comum é inchaço da perna. Sim. E dor. Tá? Normalmente ela vai cursar. Daí depende muito do local onde o coágulo se formou dentro da veia. Mas normalmente aumento de volume de membro com dor associado, geralmente a gente tem que suspeitar de trombose. É um alerta. É um alerta. Qual a gravidade disso, doutor, para que as pessoas que não conhecem ou não entendem da doença possam entender a partir de agora? Ter um coágulo na veia, o que isso pode causar para o paciente? Em um momento inicial, numa fase aguda dessa doença, a gente pode ter uma complicação fatal. Seria o desprendimento desse coágulo e a embolia pulmonar. Sim. Então, dependendo do tamanho do coágulo, se é um coágulo volumoso, ele pode realmente fazer o paciente ir a óbito por uma embolia pulmonar. Se forem pequenos microcoágulos, às vezes pode ter comprometimento pulmonar mais severo ainda, somado ao comprometimento pulmonar que normalmente o paciente de Covid já tem. Sim. Ou já pode ter, ou pode evoluir com. Se esse paciente sai e trata direitinho, a gente pode ter um controle dessa doença. Porém, se esse paciente não tratar no futuro, nós podemos ter um impacto da sequela da trombose no membro inferior. A gente chama de síndrome pós-trombótico. Aí nós podemos evoluir com dores crônicas, inchaço crônico, varizes e o mais severo da síndrome pós-trombótica, a formação das feridas nas pernas. Então, se a gente não deve pensar somente em uma fase aguda. Sim. A gente deve pensar no impacto que essa doença pode causar num futuro, em qualidade de vida, impacto econômico de cuidados da doença. Então, ela é uma doença com impacto psicossocioeconômico que a gente tem. Então, a gente deve prevenir primeiramente, para não ter o problema. Agora, se tiver, deve tratar o mais precocemente possível para que eles tenham orientação para ter uma qualidade de vida adequada. A prevenção é com medicamento após a alta ou como funciona ela? Prevenção medicamentosa, como se uma prevenção pós-cirurgia de quadril, que a gente estava conversando. Uma prótese de quadril, normalmente você faz uma prevenção medicamentosa por 4 a 6 semanas depois. Sim. O joelho, em torno de 2 a 4 semanas depois, né? Nesse caso aqui, óbvio que essa doença é tudo muito novo, mas nós estamos recomendando pelo menos 30 dias pós-alta hospitalar de medida profilática medicamentosa. Eu ainda nos meus pacientes incluo as meias elásticas também. E atividade, porque quanto mais acamado esse paciente estiver, continua-se os riscos sendo elevados. Então, se o paciente receber alta numa situação de perda muscular muito grande, uma perda funcional, eu manteria a prevenção desse paciente até que ele
volte a caminhar ou ter uma vida um pouco mais saudável, pelo menos, né? Porque a gente vê pacientes que estão acamados depois do Covid por muito tempo, né? Exatamente. E a gente sabe que é tudo muito novo, né? Até para a medicina, essa questão da Covid. Mas se tem já, talvez, um porquê isso acontece, o que ocorre no organismo que acaba tendo essa tendência para trombose, doutor? Veja bem, nós já desde o ano passado, quando a Covid começou, os critérios de análise de risco de trombose já foram pontuados de uma forma muito maior com a presença da Covid. Então você entende que é uma doença que geram fatores procoagulantes, que aumenta-se o risco de gerar tromboses. Então isso daí, paciente internado, foi para o hospital, já está numa situação mais grave. Sim. Né? Então, nessa situação, a pontuação do Covid já coloca o paciente em altíssimo risco por geração de um processo inflamatório intenso que a própria doença causa, mais a produção de fatores procoagulantes. E isso gera processos inflamatórios no endotélio da veia e pode gerar a formação de coágulos. Então, o risco é alto mesmo, a gente não deve brincar. E a gente está tendo, como eu falei, tromboses em sítios mais atípicos possível, inclusive pacientes com trombose venosa e arterial no mesmo membro, levando a amputação de membro, tromboses venosas cerebrais, arteriais cerebrais. A gente está tendo casos bem severos mesmo. E acho que é importante a gente frisar também, doutor, que no início da pandemia muito se falava sobre pacientes idosos que corriam mais risco até de contrair, de se infectar com a Covid. Mas isso não necessariamente mais agora. Pacientes jovens também podem ter essas sequelas, né? Sim, a gente está observando cada vez mais jovens com quadros mais severos da doença, com essa nova cepa principalmente, né? E o que a gente está observando também são óbitos de pacientes jovens, o que a gente não via na cepa anterior. Entende-se ou espera-se, está se averiguando isso, que deve ser algum fator genético em relação à parte imunológica dessas pessoas, porque a gente está vendo esses casos muito típicos em família, né? Mãe, filho, pai e assim por diante, né? Tá certo, a gente gostaria de agradecer sua participação, doutor. Então fica aí o alerta para você, se algum familiar seu passou pela Covid recentemente. Como o doutor comentava aí, algumas sequelas podem aparecer até 60 dias depois ou mais. Então fica o alerta, procure um médico de sua confiança, se previna. E para mais informações sobre pós-Covid, sobre esses cuidados, continue nos acompanhando que nós vamos trazer mais entrevistas ao longo da nossa programação.